Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 14. Lucano estava lendo o 7º livro de Heródoto, o historiador grego chamado o pai da história, no qual ele escrevera sobre Xerxes e chorara quando da vitória. Então o tio de Xerxes, Artábano, viera consolá-lo e dissera: Majestade, primeiro congratulai-vos convosco mesmo, depois chorai. Ao que Xerxes respondeu: Eu fui tomado de piedade à lembrança da brevidade da vida humana, quando compreendi que, de todas essas multidões, nem um só indivíduo estará vivo daqui a 100 anos. Artábano replicara: Na vida temos outras experiências mais lastimáveis do que essa. Nossa existência é realmente breve, como dizeis, e ainda assim não há um só indivíduo neste exército como no mundo, tão constitucionalmente feliz, que neste prazo, breve como é, não se encontre, não uma vez, mas várias vezes, desejando estar morto e não vivo. Sim, Lucano pôs de parte o livro e encostou a cabeça na mão, olhando sem ver para o quente raio do sol de verão que tombava sobre seu pé calçado de sandália. Estudava muito em casa agora, fugindo da sala de aula, no momento em que as lições terminavam, para escapar dos escravos que persistiam em curvar-se diante dele, ou em tocar-lhe as roupas, ou em cair de joelhos à sua frente, implorando sua interferência junto dos deuses. Horrorizava-o e causava-lhe repulsa a ideia de que ele, tão irremediavelmente afastado de Deus, recebesse súplicas para ser intermediário entre os sofredores e ele. Evitava os olhos de adoração e as mãos erguidas. Desejava gritar-lhes: Eu vos digo, ele nos dá vida só para que morramos na escuridão. Dá-nos olhos para que possamos ver a fealdade da morte. Dá-nos amor para que possa destruir-nos. É melhor adorar Caronte, o barqueiro do inferno, do que ele. Mas não podia dizer tais palavras, embora fervessem em seu coração. Desde que salvara a vida do pequeno Prisco, os escravos acreditavam devotadamente que ele fora tocado pela divindade. Não podia mais ir ao hospital, nem visitar um escravo doente em companhia de Quebitá. Havia 6 meses que aquilo se passava. Depressa iria para Alexandria, onde seria apenas um dos estudantes anônimos, e tratado com altaneira, o filho de um antigo escravo, o protegido de um romano de bom coração. Nesse meio tempo, mantinha a porta fechada para os que chegavam até ela humildemente e punha as mãos sobre os ouvidos à noite, para não ouvir sua mãe, que respondia com tristeza às importunações deles. Estudava desenhos mortos de anatomia com Quebitá, mas não ouvia os vivos. Quando Quebitá os censurara certa vez, respondera frenético: Devo dizer-lhes aquilo em que acredito? Que Deus é o seu inimigo? Hei de dizer isso com certeza, se me forçares a falar com eles. E que lhes adiantará isso? Eu não sou um mentiroso. Tu te pareces ao arqueiro parta que, recuando, atira flechas envenenadas por cima dos ombros, disse Quebitá. Digo-te, ele te persegue e tu não lhe escaparás. Teus dardos ferem-no, mas ainda assim ele te persegue por seu amor, não por seu ódio. Apesar disso, o médico compreendia com profunda piedade. Uma abelha zumbiu através da janela sem cortinas e pousou no livro enrolado, que estava junto da mão frouxa de Lucano. As asas douradas fremiam e ela, delicadamente,
explorou o manuscrito. Suas pernas delgadas perambularam nervosamente. De repente, ergueu vôo e pousou na parte de trás do dedo do jovem, que ele viu os grandes olhos brilhantes e suspirou. Levantou-se devagarinho, caminhou lentamente até a janela e deixou a pequenina criatura voar, separando-se dele, seguindo-lhe o vôo brilhante até que ela desaparecesse. Havia uma grande dor nele e uma secura nos olhos. Oh, os inocentes que viviam só para que pudessem morrer! Lucano descansou a testa no peitoral da janela e sentiu uma tremenda compaixão e um tremendo amor por tudo quanto vivia, e era torturado, murchava, desfazia-se em pó, desde uma abelha até um homem, de uma folha a uma criança, de uma árvore a um boi, de uma estrela a uma aranha. Desejava abarcar a vida em seus braços, acarinhá-la, murmurar-lhe amor e consolo, e, mantendo-a assim, desafiar seu destruidor. Tornou claramente consciente dos rumores da casa e do riso de uma criança. Era uma criança muito nova, a filha de uma escrava, que estava amamentando o pequeno Prisco. Íris era agora a guardiã do filho de Diodoro. Levara-o para casa, poucas horas depois de seu nascimento, trazendo com ela a ama de leite e mais uma escrava. Fora Íris quem cuidara carinhosamente do pequeno Prisco, sem deixá-lo um só momento, durante os primeiros e precários meses de sua vida. Fora Íris quem vira seu primeiro sorriso desdentado e ouvira seu primeiro murmúrio afetuoso, embalava-o ao colo e dormia ao lado de sua caminha. O mais leve som, por parte dele, trazia-a correndo para perto. Tecia os panos para suas roupas e costurava-as. Embalava-lhe o berço quando ele estava inquieto e debruçava-se sobre ele cantarolando. Lavava-lhe o corpo minúsculo e jamais se separava dele. Lucano ouvia agora a voz de sua mãe e a resposta balbuciada da criança. A cabeça dourada dela passou pelo lado de fora da janela de Lucano, e a mulher levava Prisco nos braços, bem preso ao seu peito. O rosto da criança espiava por cima do ombro dela, e seus olhos encontraram os de Lucano. O jovem pestanejou, pois o pequeno rosto era o de Rúbria, e ele não podia suportar aquilo. Prisco sorriu alegremente, pois era uma alma alegre e afável para com todos. A despeito de si próprio, Lucano correspondeu-lhe ao sorriso. O bebê esticou para trás a cabecinha e guinchou alegremente, esfregando o nariz na orelha de Íris. Ela ia levá-lo para a frescura do jardinzinho que havia atrás da casa. Ali iria sentar-se sobre uma grande árvore, murmurando e cantando, até que o menino dormisse. O sol caminhava para o ocidente, o ar mostrava-se amplo, empapado de ouro, sussurrante de vida secreta. O cheiro da terra, das flores, da relva misturava-se com a luz morena, e algures uma escrava cantarolava, cuidando de suas tarefas. As palmas chocavam-se e balouçavam, e os pássaros voavam como flechas de uma árvore para outra, as asas douradas pela luz do sol. Lucano saiu para o jardim. Íris apanhara uma flor branca, e Prisco, sentado nos joelhos da moça, examinava atentamente aquela flor. O menino ainda era pequeno para a sua idade, mas rechonchudo, animado e vivo, os olhos escuros irradiando a alegria de ser e de ver. Estava nu, a não ser pela fralda branca. Seu peito miúdo era largo e moreno, e caracóis de cabelos pretos rodeavam-lhe as orelhas, o pescoço e a testa. Pequeno como era, possuía uma força quase incrível para alguém tão novo, nascido prematuramente. Dava a impressão de um guerreiro em miniatura,
mas seu sorriso era o de Rúbia, cativante e doce, com uma sugestão de travessura, e a expressão de seus olhos, comovente e indagadora, era os olhos de Rúbia. Era por esta razão que Lucano, habitualmente, evitava a criança. Prisco viu-o antes que Íris o visse, e guinchou de novo jubiloso, sacudindo a flor para ele, como um cumprimento. Íris sorriu para o filho, escondendo a constante ansiedade a seu respeito. Vê, disse ela, não é mesmo um arqueiro ou um lutador ou um condutor de biga? Seus músculos são verdadeiras couraças. A boca do menino ainda conservava vestígios do leite que mamara recentemente, e ele saltava sobre os joelhos de Íris, de tal maneira que a fazia rir ao mesmo tempo que eu tentava conter. Lucano estendeu um dedo, que o pequeno agarrou, examinou seriamente e depois meteu na boca. O moço sorriu. Sentia-se como um pai para aquele menino. Depois, franziu as sobrancelhas. Acho estranho que Diodoro se demore tanto em Roma. Seria de esperar que tivesse pensamentos para seu filho. E imediatamente exclamou: Ui, ele tem dentes. 4, disse Íris orgulhosa. Não é maravilhoso? As faces dela mostravam-se puramente coloridas, e tão jovens como as de uma menina. Depois de um momento, falou abstraidamente. Diodoro, sim, há quase 6 meses. Desta vez ele não voltará enquanto não obtiver permissão para deixar Antioquia. Foi o que me escreveu. Imagino, continuou ela com um leve sorriso, que está enfrentando severa e impacientemente Carvilho o Piano e perseguindo o Palatino. Já não pode mais suportar a Síria e está resolvido a recolher-se às suas propriedades. Acredito que a esta altura já reduziu César a uma sombra, pois é um homem obstinado e tem considerável influência. Afagava a cabeça ágil da criança enquanto falava. Diodoro havia levado as cinzas de sua filha e de sua esposa para Roma, a fim de depositá-las no cemitério da família. Íris sabia que aquela viagem fora dolorosa, sem consolo. Diodoro, após a morte de Aurélia, tornara-se silencioso. A seguir, partira para Roma, de onde só muitas semanas depois escrevera laconicamente para falar de seus planos e perguntar do filho. Houvera indiferença naquela pergunta. Vira Prisco apenas poucas vezes e não demonstrara qualquer espécie de emoção. Mas sua última carta era mais animada. Convencera-se de que a Síria se fazia maléfica no que se referia à sua família. Quando voltasse, seria apenas para reunir seu pessoal doméstico, esclarecer seu sucessor. Depois deixaria para sempre aquela terra maligna. Seu filho seria educado na terra dos pais, tendo a visão das 7 colinas e sob a proteção de seus deuses. Escrevera apenas uma linha que se relacionava com Íris. Espero que tu, minha antiga companheira de brinquedos, minha irmã em espírito, consintas em voltar comigo para continuar a servir de mãe para meu filho. Íris suspirou. Esperava muito mais do que isso, mas seu próprio filho estaria longe, em Alexandria. Seu filho tão impulsionado, tão obcecado, tão incessantemente batido pela dor, tão sombrio e desolado. Ah, pensou ela, ele porém é jovem e há muito que estudar e que aprender. Compreendia que Lucano se lhe parecia muito em temperamento e na aparência, paciente, dedicado, profundamente amoroso, embora se mostrasse calmo nesse sentimento, reservado em palavras e em ações, vivendo uma existência plena, embora oculta, disciplinado e, de certa forma, austero consigo mesmo.
ainda não adquirira a flexibilidade que a mãe apresentava agora, sua delicada resignação, sua profunda fé de que Deus era bom e não malévolo. Sempre se haviam comunicado, menos em palavras do que em olhares eloquentes. Ligeiro sorriso, o mais leve dos gestos, a mínima inclinação de cabeça. Houvera sempre o mais profundo entendimento entre ambos, até a morte de Rúbria. Então Lucano se afastara, até mesmo de sua mãe, e se mantivera fria e voluntariamente à distância. Recusara-se a interessar-se pela criança que salvara, até aquele momento, embora Íris carinhosamente percebesse que havia menos frieza do que medo de mais uma vez se ver envolvido num amor pessoal, fosse pelo que fosse, pois no amor, acreditava ele, havia sempre o perigo e a ameaça de desastre. Sentiu-se intensamente comovida quando Lucano de súbito acocorou-se, a fim de trazer o rosto ao nível do da criança. Prisco ficou encantado. Estendeu a mão para o nariz de Lucano, o que fez o jovem exclamar: ele tem mãos de gladiador e calcanhares de águia. Prisco gritava de alegria. Largou o nariz de Lucano e agarrou o caracol de cabelo que tombava sobre a testa do moço, puxando-o. Lucano estava maravilhado com a força dele. Ali estava uma criança que havia apenas 6 meses jazera em seus braços como um frágil boneco, sem fôlego, azulado, indefeso e inerte. De repente, Lucano sentiu-se inundado de orgulho e afeto. Estendeu os braços ao menino e Prisco prontamente atirou-se para eles. O calor daquele pequeno corpo robusto transpassou Lucano até dentro do coração e ele beijou os ombros nus e morenos, os joelhos e cotovelos cheios de covinhas. Beijou os olhos tão parecidos aos de Rúbria e depois, muito carinhosamente, a boca, que era uma réplica pequena da boca da jovem morta. As pálpebras de Lucano arderam e sua garganta apertou-se. Oh, não me deixes amar de novo, suplicou ele a uma deidade sem rosto. Pôs nos braços de Íris a criança que protestava, levantou-se abruptamente e saiu dali. Íris seguiu-o com um olhar longo e tristonho, mas ainda assim sentia-se consolada. Na manhã que se seguiu à noite em que Diodoro voltou para Antioquia, o tribuno deu ordens para que Queptá viesse atendê-lo. O médico entrou na biblioteca de seu senhor e seus olhos cavos instantaneamente avaliaram as condições físicas e mentais do homem que ali estava. O rosto de Diodoro parecia gasto e mais pálido, e suas feições mostravam-se como se muitos anos se tivessem passado por elas. Apesar disso, havia nele uma tranquilidade sombria, e seu rosto adunco adquirira maturidade mais firme. Era mais romano do que nunca, e menos simples do que jamais fora. Estou bem de saúde, disse bruscamente, antes mesmo que Queptá pudesse cumprimentá-lo. Não é preciso que teus olhos de médico me esquadrinhem. Chega! Dentro de 4 semanas partirei para Roma, com todo o pessoal de minha casa. Tu já não és um escravo. Sei que comprastes vinhedos de olivais nestas redondezas e que na própria Roma tens alguns investimentos. Não tenho tempo a perder. Não te posso dar ordens, sendo tu um liberto. Posso apenas pedir-te: queres voltar para Roma comigo? E era necessário pedir-me isso, senhor? Diodoro nada disse por um momento. Depois falou, com aquela sua tranquilidade nova. Uma coisa aprendi nestes 7 meses de Roma. Um homem nunca pode confiar em outro homem. Se confia, é para seu próprio prejuízo. E quem negar isto é um mentiroso ou um tolo. Quem foi o filósofo que disse: "Ser amistoso para com todos, e com ninguém mantém as intimidades"? Não se trata, como alguns me disseram em Roma, apenas do fato de ser o homem um mal.
é que ele nunca é o mesmo homem de hora para hora, de dia para dia. Minha pergunta não foi um insulto para ti. Eu estava apenas me informando. Keptah não respondeu. Estava cheio de compaixão por aquele homem mais magro e menos veemente, cujos olhos altivos estavam ainda enevoados e fixos pelo desgosto. O tribuno perdera determinada animação e sua vitalidade estava em suspenso. Ainda assim, sugeria certa ferocidade e melancolia. Diodoro continuou. Pensei, quando fui para Roma, que iria associar-me aos meus antigos camaradas e que eles me recordariam afetuosamente. Vês bem que tolo eu era. É verdade que me receberam com a afetação de muito prazer, e isso porque se lembraram de que tenho muita influência mesmo com aquele Tibério, que pelo menos recorda-se de que sou um excelente soldado, se não se recorda de que sou um ser humano. Pensei que em Roma fosse encontrar algum conforto. Calou-se e uma sombra profunda passou-lhe pelo rosto. Levantou-se, deitou vinho num copo e depois fez sinal a Keptah para que se servisse. Numa palavra, senhor, disse Keptah, depois de ter respeitosamente tomado um gole de seu vinho. Descobriste que os homens não são diferentes, seja em Roma e na Síria, na Bretanha, na Gália, na Judéia, no Egito ou na Grécia. Diodoro pousou lentamente seu copo, sem aquela sua maneira habitual de bater com ele sobre a mesa. Havia desaparecido de sua maneira e de sua voz a velha ênfase. E disse: é essa a verdade, sim. Mas eu estivera fora de Roma durante muito tempo e tinha esquecido. A propósito disso, conversarei mais tarde contigo. Começou a andar de cá para lá pela biblioteca, num passo pesado e lento. Por que a inteligência e o intelecto são tão raros? Por que devemos procurá-los como quem procura ouro? Os deuses, disse Keptah, contornando a questão, ainda têm ciúmes de sua sabedoria. Ela é o fogo de Prometeu, e quando arde num homem, os deuses o castigam. Contudo, seus semelhantes ainda o castigam mais. Disseram também que nada se pode ensinar a um homem, apenas se pode assisti-lo na procura do que há dentro dele próprio. Se não tiver mente, todas as vossas exortações, todas as vossas lições, todas as vossas tentativas para melhorar seu ambiente, todos os vossos sacrifícios e vossos ideais não o afastarão de sua animalidade. Em troca da presunção de que ele é o dono de sua mente, só porque tem forma humana, volta-se e dilacera quem assim o vê. E eu acho que essa é uma retribuição justa. Diodoro deu-lhe uma olhadela. Serviu-se de mais um copo de vinho, bebendo até o fim. Depois olhou para o fundo do copo e disse, parecendo mais dirigir-se a ele próprio do que a Keptah: preciso de uma mãe para meu filho. O rosto de Keptah transformou-se alarmado. Encontraste em Roma tal senhora, senhor? Pensou em Íris, consternado, mas Diodoro era romano. Fiz uma coisa vil, disse Diodoro, como se Keptah não tivesse falado. Olhava agora para o médico, e sua fisionomia mostrava-se severa. Porque confio em ti, um homem que me pode trair amanhã? Devo subornar-te para que te conserves quieto e não vás espalhar isto em Roma? Posso contar que não dirás palavra alguma em algum ouvido indigno quando tiveres bebido? Se jamais chegas a beber assim, garantes que não te tornarás meu inimigo neste ano ou no próximo? Acho melhor, afinal, para ti mesmo que não voltes comigo para Roma. Como quiseres, senhor, disse Keptah, e havia alguma cólera em sua voz. Então Diodoro pousou seu copo, com algum de seu ardor antigo. Afinal, disse ele, quem aceitaria a palavra de um antigo escravo contra a de Diodoro? Keptah cruzou sobre o peito, os braços envolvidos no manto.
Essa é a verdade, disse ele. Portanto, não precisas confiar em mim, Senhor. Não pedi confiança. Pela tua própria paz de espírito, prefiro que não a concedas. Ainda assim, estaria mais seguro em Roma tendo-te como meu médico. Ouvi contar coisas. Podem não ser verdadeiras, mas dizem que Tibério se livrou de alguns homens intransigentes, inclusive 2 senadores, subornando seus médicos. Isso me parece mentira. Tibério pode ser pessoa de coração frio, mas o veneno não é maneira de um soldado tratar com seus inimigos, mesmo que empregue informantes. Todavia eu soube de excelente fonte que alguns canalhas ricos e depravados, que ocupavam altos cargos em Roma, subornaram os médicos dos maridos das mulheres que cobiçaram ou usavam do mesmo expediente para auferir qualquer vantagem política. Sorriu para Keptá de maneira estranha. Quando o escândalo vinha a público, os subornadores não eram punidos. Os médicos, habitualmente, eram encontrados no Tibre algum tempo depois. Keptá não pôde evitar um largo sorriso. O Tibre não me atrai como cemitério, senhor. Diodoro deu um leve sorriso sem alegria. Que as fúrias te levem, não me entendeste. Preciso de um amigo, e tenho de recorrer a um liberto para isso. Não é irônico? E não encontraste amigos entre teus companheiros de armas e em tua própria categoria, senhor? Perguntou Keptá. Não. Diodoro sentou-se e ficou a olhar para o piso de mármore entre suas pernas. Vejo que respondeste à minha pergunta. Todavia, a fim de garantir tua presença em Roma, com o pessoal de minha casa, e manter-te fiel, triplicarei teu estipêndio e dar-te-ei uma casa em meus domínios. Não, disse Keptá, não estou à venda, senhor. Sua voz levantara-se em dura frialdade. Roma não te fez feliz, é o que vejo. Suplico-te que recordes de que confiastes implicitamente em mim antes que para cá voltasses, e que teu pai também confiava em mim, sentia-se profundamente ligado a mim, e que a senhora Aurélia fazia-me confidências, e que jamais te desapontei, nem uma só vez na vida, a não ser quando pensei, apenas com espírito misericordioso, que a verdade te iria ferir. Posso ir-me, senhor? Não, disse Diodoro. Olhava ainda para o chão. Não era apropriado para um romano desculpar-se diante de um homem de condição inferior a dele. Mas Diodoro disse, sinto muito. Keptá ficou estupefato e comovido. Tomou uma das mãos de Diodoro e beijou-a. Senhor, sabes quão profundamente eu venero Deus. Se te sentires consolado por confiar em mim, embora por ti mesmo eu prefiro que não o faças, eu juro, pelo seu muito sagrado nome, que jamais te trairei, que esquecerei instantaneamente a tua confidência. Diodoro ficou a escutá-lo sombriamente. Então, devo contar-te a coisa vil que fiz, a coisa mentirosa em Roma, não só porque és meu amigo, mas também porque estou confuso e porque... Parou e respirou profundamente, continuando depois. Há um senador que é amigo de Carvilho Ulpiano, e só sua fortuna, sua impiedade e fama de vingativo cruel mantém seu segredo conhecido apenas de Carvilho. Discuti certo assunto com meu cunhado, e então ele partilhou comigo o segredo do senador. Suspeito, a propósito, de que o senador tem certa ascendência sobre Carvilho, e que o arruinaria se este não se conservasse silencioso. Vê bem como eu me tornei desconfiado. Keptá esperava e Diodoro lentamente foi corando. Fiz o que o senador fez. Ele amava uma escrava de seu pessoal doméstico, em uma de suas propriedades de Sicília. Libertou-a. Sua esposa era estéril e ele divorciou-se. Então recorreu a um genealogista
que inventou excelente linhagem para Liberta, com quem se casou com honra. E ela é uma das grandes prediletas de Roma, considerada digna matrona. Quepitá franziu a testa. Compreendo, senhor. Procuraste algum genealogista e ele inventou uma distinta linhagem grega para Íris. O homem sentia-se imensamente aliviado. Sim, falou Diodoro carrancudo. Quepitá sentiu o primeiro júbilo em tantos meses. Depois, seu rosto fez-se sombrio. Esqueceste, senhor, de que todo o pessoal de tua casa sabe que Íris foi uma escrava? Como podes ter certeza que tantas pessoas deixarão de tagarelar? Naquela linhagem, disse Diodoro, ignorando o comentário, eu mandei escrever que Íris foi roubada de sua distinta família de Cós por negociantes de escravos que se sentiram atraídos por sua beleza infantil e que só ultimamente foi descoberto quem ela era realmente. Seus pais morreram de desgosto e descobriu-se que haviam deixado sua fortuna para a filha raptada, uma fortuna bastante respeitável. Quepitá pesou tudo aquilo criticamente. Bem, senhor, disse ele finalmente. Então não precisavas me ter confessado que essa linhagem era inventada. Por que fizeste isso? Diodoro sacudiu lentamente a cabeça, de um lado para o outro. Era necessário que houvesse um homem para o qual eu não pudesse mentir, ou não quisesse mentir. É estranho que tivesse de ser tu. Preferi, por alguma estranha perversão, que conhecesses a verdade. E assim, enquanto esperavas confiar em mim, ainda me ameaçavas. Diodoro levantou os olhos para ele, com alguma de sua antiga irritação. Para um homem sábio, tu és bastante obtuso. Levantou-se, pôs-se a andar outra vez de cá para lá, dizendo: Carvilho o piano também sabe a verdade, mas não falará nisso, nem mesmo com Cordélia, irmã de minha esposa morta, por várias razões. Parou de caminhar e falou, as costas voltadas para o médico, a voz muito baixa. Amei Íris desde nossa infância. Ela ainda poderá ter filhos. Não posso pensar em casamento com outra mulher, nem mesmo com uma mulher de qualquer das maiores famílias de Roma. Não conheces as mulheres romanas. Perderam todo o senso feminino. Metem-se em negócios. Andam através de Roma em suas liteiras douradas, desacompanhadas, e podem repetir-te quais são os últimos preços das ações com a facilidade dos banqueiros. Muitas preferem não se casar, mas têm muitos amantes. Eis a degeneração em que Roma tombou. Não sujarei minha boca com a enumeração de seus hábitos abomináveis. Cruzou apertadamente as mãos e continuou. Tenho tido muitos sonhos estranhos, nos quais a senhora Aurélia vem ter comigo sorrindo, não como uma sombra, tal nos ensinaram, mas em belo desabrochar da juventude, com amor em seus olhos e consolo em suas mãos. Tenho insistido para que me case com Íris, a quem chamava irmã. Girou sobre os calcanhares para enfrentar Quepitá, desafiando-o com seus olhos salientes. Achas que sou supersticioso? Declararias, naquela sua forma oculta, como frequentemente fizeste, que os sonhos não passam da realização de desejos secretos? Quepitá falou com seriedade. Creio nesse caso que é supersticioso, que não estás tentando racionalizar um profundo desejo pelo qual te atormentas, sentindo-te culpado. Antes da senhora Aurélia morrer, Íris veio vê-la e contou a Diodoro o que Aurélia dissera a Liberta, com tanta urgência e tanta esperança. Enquanto Quepitá falava, o rosto de Diodoro mudou e empalideceu. Tombou na cadeira, depois curvou a cabeça entre as mãos e gemeu. Quepitá ficou alarmado. Esperava alívio e júbilo, mas Diodoro parecia impressionado até quase à morte. Então, disse ele em voz lamentosa,
Não enganei minha pobre esposa. Ela sempre soube que eu lhe era infiel em meu coração, mas não soube quanto lutei contra aquilo, não soube quanto a amei. O que ela deve ter suportado, quanta solidão e tristeza. Não era bastante que sua filha tivesse morrido. Não era bastante que expirasse a dar-me um filho. Eu tinha de tomar-lhe o que é mais caro para uma mulher, e ela sofreu em silêncio, com devotamento e ternura. Estás errado, senhor, exclamou Keptá, aproximando-se mais dele. A senhora Aurélia pode não ter sido uma mulher erudita, nem sofisticada, mas compreendia tudo quanto devia ser compreendido. Era uma boa mulher. Desejou, com certa selvageria e piedade, que Diodoro fosse menos complicado, menos inteligente e menos difícil, e que desse menos importância ao hábito de introspecção crítica. Inventaria culpas para si próprio, mesmo que não houvesse culpa alguma. Diodoro deixou tombar das faces, fatigado, as mãos que a cobriam. Seu rosto estava avermelhado pela pressão dos dedos, e, embora não tivesse chorado, seus olhos mostravam-se congestionados. E disse serenamente: Está tudo muito bem, mas agora sei que jamais poderei me casar com Íris. Minha consciência não permitiria tal coisa, nem a levarei comigo para Roma. A vida terminou. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.